gente vive cercado por fotos, não é verdade? No celular, nos portais de notícias, nos álbuns antigos de família. Mas e se eu dissesse que a maioria de nós, de certa forma, é um pouco analfabeta visualmente? Que a gente olha, mas não consegue ler de verdade as mensagens escondidas em cada imagem? Pois bem, hoje nós vamos começar a decifrar esse código. A gente vai aprender a enxergar o que as fotografias realmente têm para nos contar. E para começar essa jornada, essa frase da historiadora Ana Maria Mauad é perfeita. Ela nos dá a chave. Uma fotografia nunca é só uma janela transparente para o passado, não mesmo. Ela é um texto, e como todo texto, ela tem autor, tem um contexto e, claro, tem uma intenção. Ela precisa ser lida com um olhar crítico, ela precisa ser decodificada. E é exatamente esse o desafio que a gente vai encarar aqui. Para fazer essa decodificação, então, a gente vai montar um verdadeiro kit de ferramentas. Nós vamos explorar 5 conceitos que são fundamentais. Primeiro, a ideia da foto como um testemunho. Depois, essa dualidade entre documento e monumento. Aí, a gente passa para o circuito social da imagem, entende a relação entre autor e leitor e, por fim, o mais importante, como a gente pode educar o nosso olhar para ver além do óbvio. Vamos lá, para o primeiro ponto. Para um historiador, uma foto não serve de enfeite, não é uma mera ilustração, ela é uma testemunha. E como qualquer testemunha num tribunal, ela precisa ser interrogada. O que ela está mostrando? E talvez até mais importante, o que é que ela está escondendo? Quem tirou essa foto? E com que intenção afinal? E aqui tem um detalhe fundamental. Não importa qual era a intenção original, se era para ser uma obra de arte, uma foto de jornal ou até uma selfie. Não interessa. Toda imagem é um fragmento do tempo que foi congelado. Ela sempre vai testemunhar algo sobre o exato momento em que ela foi criada. Isso nos leva direto para a ideia central de toda essa nossa análise. Uma ideia que vem lá do historiador Jacques Le Goff. É a de que toda imagem tem uma natureza dupla. É como uma moeda com duas faces, sabe? E essas duas faces sempre coexistem. A gente só precisa aprender a enxergar as duas. Bom, vamos entender essa dualidade na prática. De um lado, a foto como documento. O que isso significa? Significa que ela nos informa. Ela é um índice, uma marca do passado. Ela mostra como as pessoas se vestiam, como eram as cidades, como se trabalhava. Mas, do outro lado, a foto também é um monumento. E como monumento, ela nos conforma. Ou seja, ela não só informa, ela molda uma memória específica. Ela constrói a imagem que uma sociedade escolheu para ser lembrada lá no futuro. Essa frase resume tudo de forma brilhante. A fotografia, gente, nunca é neutra. Ela não se limita a registrar a história. Ela participa da construção da história. É sempre o resultado de uma escolha deliberada sobre o que deve ser lembrado e principalmente sobre como deve ser lembrado. Agora pensem comigo. Nenhuma foto existe num vácuo, solta no ar. O significado dela muda e muda radicalmente dependendo do contexto. Onde é que ela foi publicada, quem teve acesso a ela, para qual finalidade. É isso que nós chamamos de circuito social, ou seja, o caminho que aquela imagem percorre dentro da sociedade. A fotografia pública é um ótimo exemplo. São aquelas imagens produzidas pelo governo, pela grande imprensa, por empresas. A função delas geralmente é construir a memória oficial, sabe? Registrar as ações do poder e, com isso, direcionar o que o público vai pensar sobre certos eventos e certas pessoas. Uma mesmíssima imagem pode ter vidas completamente diferentes. Se ela for publicada num jornal, ela está documentando um evento público. Mas se essa mesma foto estiver guardada num álbum de família, ela vira um símbolo de afeto, de memória pessoal. O contexto, o lugar onde a foto circula, transforma o significado dela. Isso tudo nos leva, claro, ao elemento humano. O sentido não está dentro da foto, só esperando para ser descoberto. Não, ele é construído. Construído numa espécie de negociação constante entre quem produz a imagem, o autor, e quem a interpreta, o leitor. E aí vem a grande pergunta, né? Se o sentido é negociado, quem é que dá a palavra final? É a intenção do fotógrafo ou é a interpretação de quem está vendo a foto? A resposta, na verdade, está na dinâmica entre esses dois polos. Para a gente entender melhor essa negociação, é preciso olhar para 3 elementos. Primeiro, o autor, ou seja, quem produz a imagem. Segundo, o texto, que é a imagem em si. E terceiro, o leitor, que é quem vai interpretar aquilo com base no seu próprio repertório, na sua própria cultura. Quando falamos em competência do autor, estamos falando de todo o repertório que o fotógrafo tem. É o domínio da técnica, o conhecimento das regras de composição, da estética, é a habilidade de usar essa linguagem visual para construir exatamente a mensagem que ele quer passar. E essas escolhas são muito concretas. Por exemplo,
Onde cortar a cena com o enquadramento? Que tipo de luz usar para criar um certo clima? Pedir para a pessoa fotografada posar de um jeito específico. Cada uma dessas decisões, sejam elas conscientes ou não, vai moldar profundamente o conteúdo e a mensagem final daquela imagem. Olha só esta foto do Augusto Malta, por exemplo. Lá no início do século XX, ser fotógrafo exigia uma habilidade técnica gigantesca. Era preciso preparar chapas de vidro, carregar equipamentos pesadíssimos, calcular tempos de exposição longos. O resultado nunca era um clique espontâneo. Era sempre uma cena meticulosamente construída. Mas aí, do outro lado, a gente tem a competência do leitor. Ninguém olha para uma imagem de forma neutra, com a mente em branco. Cada pessoa carrega sua própria bagagem de conhecimentos, de referências culturais, e é justamente esse repertório que a gente usa para dar sentido àquilo que estamos vendo. Então, o ponto central é este aqui. O significado final de uma imagem é sempre o resultado dessa dança, desse diálogo entre a intenção de quem produz e a bagagem de quem interpreta. É um processo dinâmico que está sempre aberto a novas leituras, a novas interpretações. E tudo isso que a gente conversou nos leva a um ponto final, que é talvez o mais poderoso de todos: a necessidade de educar o nosso olhar. Deixar de ser um consumidor passivo de imagens para se tornar de fato um leitor crítico, um leitor consciente. Educar o olhar é um exercício que tem duas partes. É, ao mesmo tempo, perceber os elementos visuais da imagem e saber interpretar esses elementos dentro de um contexto maior. É uma habilidade que, como qualquer outra, a gente desenvolve com prática e com atenção. Portanto, analisar uma fotografia como um historiador não é só olhar para o passado. É muito mais. É adotar uma postura ativa, é fazer as perguntas certas e é conectar ideias que vêm de várias áreas diferentes, como a história, a sociologia, a arte. E para terminar, eu quero deixar uma provocação no ar. Se toda foto é ao mesmo tempo um documento do presente e um monumento para o futuro, o que será que essa avalanche de bilhões de imagens que nós produzimos todos os dias está dizendo sobre a nossa era? Que tipo de memórias nós estamos escolhendo construir? Em outras palavras, quais são os monumentos que nós estamos deixando para o futuro? A gente vive cercado.